Muito bem, nessa aula então eu vou explicar como preparar o olerite. Eu acredito que essa aula ela é fundamental para te ajudar a compreender o detalhe aí para a folha de pagamento, as questões de apuração eficiente do resultado dos cálculos, tá? Então, eu acredito que essa aula aqui vai te ajudar bastante, ok? Então vamos lá. Preparando o olerite é o tema que eu estabeleci para essa aula. Considerar os critérios. Com base nos exemplos que nós usamos lá nos cálculos anteriores, considerar então uma jornada de 220 horas, um salário fixo de R$ 1.500, 10 horas extras a 50%, 3 horas de faltas, 2 dias de faltas, 80 horas de adicional noturno e um mês de abril como referência aí para apuração dessa folha, ok? Então, o recibo de pagamento, né, o antigo e famoso olerite, né? Então eu vou explicar para você como você monta, prepara esse recibo de pagamento, como você prepara esse olerite de forma bem estruturada, ok? Então, primeira coisa, você vai trazer lá o nome da empresa, o período, né? Qual que é a referência, de 1 de abril a 30 de abril. Vai trazer o nome da pessoa, a profissão ou cargo e a jornada. Então aqui é o início aí da estrutura, das informações. Aí você vai começar a construir então a distribuição dos proventos e descontos ou vencimentos e desconto. Então existe uma sequência de lançamento. Então você vai lançar primeiro o salário normal, né? O salário correspondente aos dias trabalhados. Então, salário normal, 30 dias, que é no formato mensalista, R$ 1.500. E aí teve lá o adicional noturno, 80 horas. Então você vai trazer ali o resultado da apuração do cálculo, né, das 80 horas noturna. Vai calcular o DSR sobre o adicional noturno. Como que faz o cálculo do DSR do adicional noturno? É o mesmo critério do cálculo para o DSR das horas extras. No caso aqui, 24 por 6. Então você pega o salário, horas adicional noturna, 109,04 dividido por 24 vezes 6. 27,25, ok? Então tá, lancei salário, lancei horas adicional noturno, lancei o DSR sobre o adicional noturno. Aí eu vou lançar as horas extras. Horas extras 50%, foram 10 horas, 102,27. Quando tem hora extra, tem o quê? Incide o quê? O DSR sobre as horas extras. Então, DSR sobre horas extras. Também 24 por 6. O valor das horas extras dividido por 24 vezes 6 vai dar 25,56. Depois que eu lancei as horas extras, o que eu faço? Eu vou totalizar então os meus vencimentos, os meus proventos. Então, uma soma simples ali dos valores, né? 1.500, 109, 27, 102 e 25. Total de vencimento 1.764,12. Perfeito. Agora que eu lancei os valores a receber, eu vou começar a lançar os descontos então. Qual é o desconto que eu lanço? Então eu vou lançar primeiro os descontos de horas faltas, né? Os atrasos. Teve 3 horas, 20 e 45.
Depois que eu lancei as horas faltas, vou lançar os dias faltas. 2 dias de falta, R$100. Quando tem faltas, o que acontece? Perde o descanso semanal remunerado, não é? Então, desconto, perda, DSR sobre faltas. Perdeu os 4 DSR aqui. Então, menos R$200. Depois que eu lanço esses descontos, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou começar a definir as bases de cálculo. Então eu vou trazer aqui, ó, salário normal, salário base, que é a referência para 30 dias. Então eu trago o valor aqui embaixo. Agora eu preciso apurar aqui o salário de contribuição para o INSS. Como que eu faço isso? Então, o cálculo para base do INSS são os proventos menos os descontos. Quais são os proventos que nós temos aqui? Todos ali, né? Ó, salário, horas extras, adicional noturno e DSR. 1.764,12. Menos os descontos de horas, faltas e atraso. Então, eu encontro a base de cálculo do INSS, 1.443,67, tá? Então, se você pegar sua calculadora ali, ó, 1.764,12 menos 20,45 menos 300, 1.443,67. Ok. A base de cálculo aí eu consigo aplicar com essa base de cálculo o desconto do INSS igual eu havia apresentado na tabela lá. Então, eu pego o valor da faixa 1 lá, que é 1.100, aplico o percentual, que vai dar 82,5. Pego o 1.443,67 menos o 1.100, eu tenho uma diferença de 343,67. Essa diferença eu aplico lá os 9%, que vai dar mais 30,93. 82,50 mais 30,93 vai dar os 113,43 do desconto. Lançando o desconto do INSS, eu somo todos os descontos, né? Então, encontrei a base de cálculo para o FGTS. O FGTS é 8%, então eu pego 1.443,67 vezes 8%, vai dar 115,49. Pego todos os descontos, somo, né? Diminuo os descontos, os proventos menos os descontos, menos o INSS, para eu achar a base de cálculo para o imposto de renda. Achando a base de cálculo para o imposto de renda, então, eu identifico que não tem desconto para o imposto de renda, porque até 1.900 e pouquinho lá é isento. Então, a base de cálculo deu 1.330,24. Então, não tem desconto do imposto de renda. Se tivesse, seria o próximo desconto na linha ali. Como não tem, então eu faço a totalização. Eu somo, então, todos os descontos, deu 433,88. Os vencimentos, né, ou os proventos, 1.764,12 menos os descontos de 433,88. Então, nós temos um valor líquido aqui de 1.330,24. Então, essa é a forma de você distribuir os valores correspondentes à folha de pagamento do seu José da Silva aí, do mês de abril. Então, o descritivo, as referências, os proventos, os descontos, os totais e as bases de cálculo. Agora, como que eu cheguei nessa base de cálculo aqui do imposto de renda? Ó, então, aqui eu fiz aqui um esqueminha. Então, eu pego aqui a base de cálculo, que eu cheguei lá para o INSS, né? 1.443, que é a base 1 que eu chamei no exemplo anterior. Qual o valor que eu descontei do INSS? 113,43. Tem dependentes?
Não, não tem, não trouxe nenhuma referência para isso, então 0. Com base nisso, qual é a base de cálculo para eu aplicar na tabela? Salário base de cálculo menos o INSS menos os dependentes deu 1.330,24. Então, por isso, esse é o valor que apareceu lá no rodapé do Olerite. Aplicado a tabela, qual que é o percentual para desconto de imposto de renda? 0. Então, 0 aqui na base de cálculo, 0 a parcela a deduzir, 0 imposto de renda. Então, por isso que não teve desconto do imposto de renda, ok? Então, olha lá, até R$ 1.903,98 é isento no imposto de renda. E aqui a tabela que nós usamos lá para a apuração do desconto do INSS, ok? Então, essa foi a aula aí do Cálculos Trabalhista preparando o Olerite, ok? Até a próxima aula. Valeu, tchau!